Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui então para terminarmos aí o nosso conteúdo de quarto bimestre. Nós estamos agora, né, na última fase aí dos nossos movimentos literários, e aí nós começamos com realismo, falamos do realismo, naturalismo, parnasianismo, e agora nós entramos no simbolismo. Só para lembrar aqui, claro que eu vou especificar isso aí melhor, né? Mas só para lembrar que o simbolismo ele vai estar dentro, na verdade não é dentro, ele vai coexistir com todos esses três movimentos que nós falamos agora, né? Então, enquanto eu tenho aí o realismo, o naturalismo, eu também tenho o parnasianismo e o simbolismo, todos eles durante um mesmo período. Então, finalizando aí o simbolismo, vamos entender o que foi. Vamos lá? Bom, vamos lá então, queridos. Vamos entender aqui o que foi o simbolismo. Eu coloquei para vocês, como sempre, aqui uma breve definição e aí vou explicando algumas coisas para vocês, né? Nós saímos aí do parnasianismo, que é aquele estilo um pouquinho mais frio, né? Voltado para a perfeição das formas, a metrificação dos versos muito fechada, geralmente versos com 10 ou 12 sílabas poéticas, aquela coisa da rima perfeita, a beleza em primeiro lugar. E aí agora a gente entra no simbolismo, que embora tenha acontecido no mesmo período, porque a gente está falando aí de movimentos que aconteceram na segunda metade do século XIX, aqui no Brasil, mais precisamente no finalzinho do século XIX, né? Porque chegou aqui depois. Nós temos esses quatro movimentos aí, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, coexistindo no mesmo período. E aí o simbolismo, engraçado, que ele vem um pouquinho de encontro a todos esses três aí. O parnasianismo, como eu falei, que é o período que está mais próximo aí do simbolismo, embora todos tenham acontecido numa mesma época, o parnasianismo ele tem esse lado mais fechado, essa coisa mais rígida, né, no que diz respeito aí à questão das formas, da busca pela perfeição. O simbolismo ele já vai tentar recuperar o conceito místico e um pouco até religioso que o parnasianismo tinha deixado um pouco de lado. Só para lembrar, o parnasianismo ele vai fazer um retorno à antiguidade clássica, porque como ele valoriza a perfeição das formas, né, nós temos aí esse retorno justamente para trazer de lá o que é considerado perfeito e bonito. A gente tem todo aí aquele conceito dos deuses, da mitologia greco-romana. O parnasianismo vai se aproveitar disso tudo aí e vai trabalhar com essa ideia da perfeição das formas, né, da beleza em primeiro lugar. O simbolismo ele tem a necessidade de recuperar esse aspecto mais sentimental, não no sentido de colocar para fora sentimentos ou emoções de maneira exacerbada, não é isso. Mas essa coisa mais religiosa e mais mística, né, ela volta. Então, algumas coisas dentro do simbolismo vão trazer uns aspectos até considerados sombrios, meio que etéreos, vagos, sugestionáveis, vamos dizer assim. Então, às vezes não fica nada muito preciso, é tudo muito vago, é tudo muito simbólico, é tudo muito sugestivo. A gente vai entender como isso funciona. Bom, vamos lá. O simbolismo foi uma tendência literária que nasceu na França. Como quase todos os movimentos artísticos e literários, a gente tem uma base inicial aí na Europa. Geralmente é assim que funciona, né? E floresceu principalmente na poesia. Lembrando que tanto o parnasianismo quanto o simbolismo destaque é na poesia. O realismo e o naturalismo, que tem um enfoque mais crítico, né, que aborda mais aquela questão da crítica social, eles já se destacam na prosa. E já o simbolismo e o parnasianismo na poesia. Então a gente tem aqui essa diferença aí, né? Em diversas partes do mundo ocidental, no final do século XIX. Lembrando que aqui no Brasil isso foi muito no final do século XIX. Mas na Europa, a gente fala segunda metade do século XIX, porque alguns desses movimentos, como eles coexistiram, como eu falei para vocês, eles surgem em 1857, que foi o caso aqui do simbolismo, né? No caso do parnasianismo, 1866, com a publicação de determinada obra que marca aquela característica. Então, sempre antes na Europa e aqui no Brasil depois. No Brasil foi mais no final do século XIX mesmo, tá? Bom, continuando aqui, autores como Baudelaire, esse cara aqui então, ele marcou muito, vou falar dele agora, Rimbaud, Camilo Peçanha, aí já é Portugal, tá? E Cruz e Souza aqui no Brasil. Esse cara também teve uma importância enorme aqui para nossa literatura. Nossa, ele se destacou muito, a gente vai falar sobre ele também daqui a pouquinho. São alguns dos escritores que produziram tal estética com visões de mundo bastante pessimistas e uma linguagem marcada pela imprecisão e sugestão. Falei para vocês agora, tudo fica muito no ar.
Agora a gente vai recuperar esse aspecto da religiosidade, do misticismo, do oculto, do que é meio sombrio. Lembrando que a gente está falando aqui em segunda metade do século XIX, mais precisamente aí final do século XIX, que foi quando esses movimentos tiveram uma ênfase aí, até na Europa mesmo ele começando antes, um pouquinho antes lá. A gente tem aí um final de século, então entendam uma coisa, todo final de século, né, ele marca uma característica muito importante na vida das pessoas, porque as pessoas não sabem o que elas esperam. Imagine isso há 2 séculos atrás, né, como era a cabeça das pessoas aí em relação a uma mudança, saída de um século para outro, né? Então, assim, não se sabia o que encontrar. E aí muitas histórias aconteciam, eram passadas, e aí todo esse aspecto meio que místico, meio sombrio, ele ganha um destaque. Então as pessoas elas não sabem o que encontrar e com isso elas criam algumas expectativas. Então isso é importante deixar bem claro aqui. E aí só para lembrar, né, a gente está aqui num período em que você tem ainda a questão do positivismo, todos aqueles conceitos filosóficos ainda estão em evidência porque eles coexistiram, esses 2 estilos aqui, esses 2 movimentos, o simbolismo e o parnasianismo, com o realismo e naturalismo. Então tudo que eu falei no realismo e naturalismo, né, toda aquela doutrina, todos aqueles conceitos filosóficos e científicos, eles ainda estão aí. Então, na verdade, as pessoas tinham uma necessidade de tentar buscar explicações aqui no simbolismo através de um outro aspecto que não fosse o científico. Elas sentem a necessidade de trazer uma explicação meio que divina, mística, para algumas situações. E até era uma forma de abrandar algum tipo de sofrimento. Por quê? Com a ideia de todos esses movimentos filosóficos e científicos, a expectativa das pessoas, da sociedade, era que as coisas melhorassem. O que não aconteceu, o crescimento industrial, né, tudo isso propiciou uma discrepância entre as classes. Então, na verdade, as pessoas sofriam muito com isso. Então, elas criaram uma expectativa de uma mudança, né, de uma sociedade mais igualitária, e isso não aconteceu. Então, as frustrações começam a surgir a partir daí. E tudo isso vai culminar mais lá na frente um pouquinho com a Primeira Guerra Mundial. Então, nossa, isso foi um baque, né? Então as pessoas tinham a necessidade de trazer esse aspecto mais religioso, buscar esse acalento aí através de conceitos mais místicos e mais divinos, aquilo que não pudesse ser explicado através da ciência, mas sim do conceito espiritual, enfim, tá? Bom, origem do simbolismo. 25 de junho de 1857, um cara chamado Charles Baudelaire, ele publicou um livro chamado As Flores do Mal. Vamos lá, não vou ficar lendo muito aqui, vou lendo um pouquinho, explicando. Gente, olha só, quando esse cara, o Charles Baudelaire, francês, ele publica essa obra, As Flores do Mal, a partir daí nós conseguimos enxergar que um novo movimento, né, literário começa a surgir, o chamado simbolismo. Com essa obra, o Baudelaire ele vai trazer alguns conceitos muito ligados ao interior de cada um. Então você tem ali muitas situações de conflitos interiores, você tem ali um certo pessimismo, porque o Baudelaire ele era um cara boêmio, tá? Ele tem uma situação assim um pouco interessante, ele perde o pai muito cedo, muito jovem. A mãe dele se casa com um general e ele não se dá muito bem com esse novo marido da mãe, né? Então ele vive uma vida assim meio que boêmia, ele morre cedo também, tá? Ele morre aos 46 anos, vítima de sífilis, que era uma doença, né, que naquela época, e até hoje, é uma doença muito cruel, mas naquela época não se sabia muito conceitos para tratamento e cura dessa doença, né, uma doença venérea, que traz, entre outras consequências, a cegueira, enfim. E ele morre com a sífilis aos 46 anos. Como eu estava falando, ele era um cara boêmio, como a maioria dos poetas do século XIX, né? E quando ele escreve esse poema, esse livro de poemas, alguns poemas foram até proibidos, censurados, porque eles mexiam muito com essa coisa, eram poemas com muitos contrastes, então se falava de vida de maneira bem enfática, mas também se falava muito da morte, né? Tinha um aspecto mais sombrio ali nas poesias. Por quê? Lembrando que todo o simbolista ele tinha um pouquinho do pessimismo, porque foi o que eu falei logo no início, esperava-se uma mudança social que não ocorreu, com todo aquele conceito, né, de positivismo, aqueles conceitos filosóficos e científicos. A ideia era de que tudo melhorasse, e não aconteceu. Então os poetas, eles também se frustraram com isso. Então muitas poesias, elas trazem essas frustrações. Então ao mesmo tempo que você tem uma ênfase aí na vida, no amor,
retratados aí nos poemas do Baudelaire, principalmente nesse livro As Flores do Mal, você também tem um pessimismo muito carregado. Você tem ali momentos em que ele, em alguns de seus poemas, em que ele conversa com Deus, e em outros momentos ele está conversando com o diabo. Então, nossa, isso na época causou um impacto muito grande. Então, essa coisa toda é muito sombria, esse oposto entre o material e o espiritual, esse contraste, essa antítese vai estar muito presente, principalmente nesse livro As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Por isso ele é considerado o maior, o primeiro ali poeta simbolista. Então é o livro dele que vai dar esse pontapé aí para esse período, para esse movimento que a gente vai chamar de simbolismo, tá? Bom, posteriormente, As Flores do Mal. Nessa obra, boa parte das tendências que viriam posteriormente a ser consideradas simbolistas estão presentes e foram profundamente revolucionários na literatura europeia de então. Então, como eu falei para vocês, ele vai marcar todo esse início aí, tá? Eu coloquei outras definições aqui, mas só pra gente poder entender. Então, Charles Baudelaire, ele dá esse pontapé inicial. Só um minutinho. Aqui, na verdade, alguns autores começaram a seguir o Baudelaire, né, e a admirar essa obra dele. Foi o que eu falei, cheia de contrastes, né, com aspecto pessimista, sombrio, mas também ao mesmo tempo, né, tinha uma ênfase ali em coisas boas. Então se falava de amor, se falava de ódio, de morte, era tudo muito misturado para traduzir essa coisa do conflito interior, né, muito forte. E aí alguns desses autores aí, né, que começaram a seguir o Baudelaire, eles se intitulavam decadentistas, né? E aí, na verdade, eles passam a ser considerados os primeiros simbolistas. Então, todo autor simbolista ele tinha um pouquinho dessa coisa do pessimismo, foi o que eu falei, muito carregado aí por conta do final do século, da iminência de um século novo chegando e de possíveis mudanças que talvez não acontecessem, né? Bom, então essa é a questão. Então só prestem bem atenção nisso aqui e não esqueçam esse detalhe aí, o Baudelaire, ele é o grande precursor aí de todo esse movimento. Vamos lá, seguindo. Bom, contexto histórico. Não vou me aprofundar, até porque deixei aqui uma definição também do que acontecia na época, mas não preciso me estender muito, porque nos vídeos anteriores nós já falamos muito. Só lembrando de uma coisa, esses 4 movimentos, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, eles coexistiram, todos eles da segunda metade do século XIX para frente, ou seja, nós temos ali entre a segunda metade, logo no início, e o finalzinho do século XIX, esses 4 movimentos aqui. Então o contexto histórico era o mesmo. A forma de encarar essas questões é que se modificaram e criaram esses movimentos aqui. Então, na verdade, você tem o mesmo contexto histórico, você tem ali uma questão de desigualdade social muito aguçada, como eu falei, o crescimento industrial, né, um processo de modernização muito grande. Isso aí gerou essa discrepância de classes, então uns muito ricos, outros muito pobres, né? Então aquela galera ali trabalhando apenas para sobreviver, ganhando muito pouco, as fábricas surgindo ali, pessoas trabalhando horas e horas a fio, e aí tudo isso culmina, foi o que eu falei, no século seguinte com a Primeira Guerra Mundial. Então a gente está falando de final do século XIX, século XX no início, Primeira Guerra Mundial. Então, assim, as pessoas tinham uma necessidade, foi o que eu falei, de se agarrar a esse contexto místico, porque os 3 movimentos anteriores ao simbolismo não davam essa permissão, eram muito objetivos e muito racionais. Então aqui há a necessidade de quebrar essa casca e trazer de volta esse alento, esse acalento, né, da religiosidade, do misticismo, do espiritual, do divino, ok? Bom, nesse ambiente de desilusão, porque era o que se vivia naquela época, com a realidade e em alguma medida, com a própria racionalidade, floresceram as Flores do Mal de Baudelaire. Então, quando o Baudelaire publica a obra dele, ele vem justamente dar um grito para que as pessoas se libertassem muito dessa questão racional que o realismo, o naturalismo e o parnasianismo trouxeram e novamente encontrassem ali uma forma de colocar para fora os seus sentimentos, de apelar para o divino, para o místico, né? Então Baudelaire foi o pontapé inicial para tudo isso. Bom, simbolismo no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem aqui o simbolismo destacando um cara que ele merece toda a atenção, vou falar sobre ele um pouquinho aqui daqui a pouco, mas eu coloquei uma breve definição aqui. O simbolismo aqui no Brasil ele vai pegar muito, como eu falei, aspectos religiosos, como aconteceu na Europa,
E a questão da musicalidade na poesia, isso era muito frequente também. Então os versos, eles eram carregados ali de sinestesias, mistura de sensações, né? Contrastes também, para mostrar justamente esse sentimento aí de pessimismo, de dúvida, né? Gerado por todo esse conflito aí de final de século. E a gente destaca toda essa característica através da poesia desse cara que é chamado Cruz e Souza. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas vamos lá. O movimento simbolista brasileiro incorporou, grosso modo, os procedimentos composicionais do simbolismo francês. Então, tudo que acontece lá no simbolismo na Europa, a gente tem aqui no Brasil também, só que de uma forma mais enfatizada em alguns aspectos, por questões sociais até, né? No entanto, as cenas noturnas de boemia e o epíteto de malditos são substituídos por uma literatura de tons mais religiosos e litúrgicos. Aqui no Brasil, um pouquinho diferente da Europa nesse sentido, a gente tem mais esse aspecto religioso e litúrgico. Algumas poesias vão falar até muito de palavras relacionadas a conceitos bíblicos e divinos. Então, a Europa ela vai se destacar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então aqui a gente vai trabalhar muito a musicalidade e esse aspecto litúrgico. Bom, principais autores do simbolismo no Brasil. Aí agora a gente começa a falar aqui. Vamos lá. Primeiro que eu falei para vocês, João da Cruz e Souza, esse cara, ele teve uma vida muito breve, ele morreu muito novo, é só ver aqui, ó, a data de nascimento dele, a data de morte. Ele morre com 30 e poucos anos, morre muito cedo, e ele assim, ele era filho de escravos, de ex-escravos, né? Escravos que foram alforriados ali por uma família que o acolheu. Então, ele foi criado pela família que era dona dos seus pais. E essa família alforriou os seus pais e ele já nasce alforriado. E ele é acolhido por essa família. Então ele estuda, ele tem até uma vida bem legal no início. Só que essas pessoas que favoreceram uma vida para ele boa, né, acabaram morrendo. Então ele acaba tendo que se virar, ele acaba tendo que sair da escola e tudo mais. Só que ele já tinha um quê ali muito ligado à poesia, ele escrevia muito bem, ele gostava muito das letras. E ele acaba sofrendo muito com a questão do racismo, porque nessa época isso era muito frequente. A maioria dos escritores que tinham uma ligação com a etnia negra eram mestiços, né, os chamados mulatos. E ele vem a ser o primeiro escritor negro, negro mesmo, filho de negros, ex-escravos, né? Então dizem que ele foi o primeiro ali a se destacar, mas ele sofreu muito com o racismo na época. E aí vem uma coisa interessante sobre a vida dele. Ele se casa com uma mulher também poetisa, e como eu falei que ele tem uma vida sofrida, ele morre muito cedo. Ele tem com ela 4 filhos, naquela época se casava muito cedo. E ela vem a ter problemas de nervos e que mais tarde viram problemas psiquiátricos. Então ele sofre muito com a doença da mulher. E um pouquinho mais tarde, né, os filhos pegam tuberculose, a mulher também, ele perde a família. E ele também adquire a tuberculose e ele morre, inclusive, da doença, né? Ele acaba morrendo, mas antes disso ele fica sozinho. Então, assim, ele teve uma vida bem sofrida, como eu falei para vocês. No início muito bacana, mas que não se perdurou. E juntando isso tudo, a questão do racismo, ele tinha discursos abolicionistas muitas vezes, ele escreveu em jornais, ele falava de uma forma abolicionista, isso incomodou muito, então ele sofreu muito com a questão do racismo. E um detalhe, ele tinha um apelido que era Dante Negro, e eram 2, na verdade, Cisne Negro. Dante Negro em homenagem a Dante Alighieri, né, que fazia uma comparação da poesia dele ali, enfim, com o Dante Alighieri. E Cisne Negro, porque dizem que ele tinha uma classe, ele tinha, né, escrevia muito bem, tinha uma classe, era um cara classudo. E ele tinha uma predileção nas suas obras, além da musicalidade, que era muito comum no simbolismo, né, a mistura de sensações, a sinestesia, ele traz também ali uma predileção pela cor branca. Então ele traz muitas palavras que eram sinônimos da cor branca. Então em alguns de seus poemas ele fala de alvo, a palavra alvo, que significa branco, né? Cristalino, alvo, a palavra branco também aparecia muito em seus poemas ali, muitas vezes para simbolizar pureza e tudo mais, inocência, e muitas vezes para traduzir ali de maneira simbólica um outro contexto. Então ele tinha uma predileção pela cor branca, isso foi muito marcante em suas poesias, além da musicalidade. Bom, Afonso Henriques da Costa Guimarães, esse cara é engraçado porque ele vai modificar o nome dele, o Guimarães dele ali, e o Afonso, ele vai jogar para uma forma meio latinizada, né? Então ele coloca ali uma terminação meio latina, porque na verdade ele tinha muito amor
pela doutrina católica. Ele gostava de hinos, de inscrições católicas, e para quem não sabe, quer dizer, acho que a maioria sabe aí, o catolicismo ele tem uma ligação muito grande com o latim, né? Em alguns lugares aí ainda algumas missas são rezadas, né? São ministradas em latim, que hoje em dia é considerado uma língua morta, mas ele modifica o nome dele justamente para trazer essa ideia aí, que ele gostava muito desse aspecto religioso. Algumas situações também, nos poemas dele, a temática da morte se fazia muito presente, tá? E essa ideia do desencanto com o mundo. Só para lembrar, alguns poemas de vários autores falavam muito sobre loucura, sobre sonhos, sobre imaginação. Por quê? Sonhando você sai da realidade. A loucura é uma forma também de tirar o ser humano de uma realidade, porque ele está vivendo numa outra atmosfera. Então, temas como loucura, sonhos, imaginação, misticismo, oculto, eram muito frequentes nas poesias do simbolismo. E aí cada autor se destaca em um desses assuntos, né? E aí é interessante que o Alfonso Guimarães, ele vai trazer aí justamente essa ideia da temática da morte, né? E essa desilusão com as coisas que vinham acontecendo aqui no Brasil e no mundo de uma forma geral, tá? Bom, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Esse cara aqui merece ficar à parte. Por que eu tô falando isso? Ele não é considerado, para muitos autores da literatura, um cara que pertença ao simbolismo. Em muitos livros de literatura vocês vão encontrar esse cara que é mais conhecido como Augusto dos Anjos no pré-modernismo, que é o movimento que vai surgir logo depois do simbolismo. Já é início do século XX, tá? Ele tá mais lá, mas alguns autores falam que ele tem características simbolistas muito marcantes, então ele merece ser mencionado, mas eu gostaria que vocês deixassem o Augusto à parte. Ele merece ser visto aqui, mas ele merece ser estudado no pré-modernismo, que é onde ele se enquadra melhor, para a maioria dos autores de literatura aí. Mas para aqueles que o colocam dentro do conceito do simbolismo, justamente por conta das suas obras e tudo mais, e ele é um cara também que tem uma história de vida muito complicada, como a maioria dos autores aí do século XIX. Ele morre também muito cedo, acho que com 29 anos de idade. Ele ia fazer 30, ele morre com 29, não chegou a completar os 30 anos. Ele morre vítima de tuberculose também, né? Naquela época alguns diziam tuberculose, problemas respiratórios, né? Enfim, pneumonia, não se tinha muito uma noção, mas ele morre de tuberculose. Ele escreve um único livro em vida chamado Eu. Nossa, e ele tem poemas assim fenomenais, como um chamado Versos Íntimos, que a gente analisa muito e fala muito por conta da questão do pessimismo que o Augusto dos Anjos traz em relação à sociedade. Então ele era um autor que tinha características nihilistas. Ele é um autor que ele acha que aquilo ali daquele jeito e não tem mudança e pronto, e acabou, é assim e pronto. Então ele não vê muita perspectiva e ele traz uma coisa mais crítica, e ele não agradou muito a sociedade na época, no início do século XX. E ele vai ser chamado pela elite de poeta do mau gosto. Então ele merece ser estudado depois, à parte, quando nós começarmos aí com o pré-modernismo, que vocês verão no terceiro ano. Alguns conseguem ver no segundo ano, finalzinho do segundo ano, e a maioria no terceiro, tá? Então, Augusto a gente comenta depois. Os que se destacam realmente no simbolismo, Cruz e Souza e Alfonsos de Guimarães. Esses são os dois de maior destaque aí dentro da temática simbolista mesmo. Vamos lá, seguindo. Bom, características do simbolismo. Algumas delas eu já falei para vocês aqui. Eu vou falar das características e depois vou fazer um comentário sobre alguns filmes atuais que tem esse aspecto simbolista muito evidente. Bom, primeiro aqui as características. Primeira delas, uso de pausas, reticências, espaços em branco, rupturas sintáticas. É aquela questão para tentar representar o silêncio metafísico. Na verdade, o metafísico o que é uma coisa metafísica é aquela que não pode ser explicada através da ciência, que envolve o aspecto místico e religioso, né? Então, na verdade, o simbolismo ele trabalha muito com a metafísica. A gente tem muita oposição entre o espírito e a matéria, isso é muito evidente, foi o que eu falei, é uma dúvida muito grande, e a ideia era você buscar a verdadeira essência do ser humano, através desse conceito de introspecção.
Então você tem muito de sentimentos sendo colocados para fora de maneira muito confusa, tá? Como eu falei no caso do livro Flores do Mal, que é um livro necessário aí para poder entender o simbolismo. Os poemas ali, eles têm muito essa discrepância entre, foi o que eu falei, amor, morte, vida, turbulência, Deus e o diabo. Então essa coisa do material e do espiritual está muito evidente. Essa coisa de deixar reticências, de deixar algo no ar, era característica do simbolismo, para deixar essa coisa da sugestão. Então é muito, nesse sentido, é muito subjetivo. A leitura de cada um ela vai ser muito subjetiva em relação ao entendimento de muita coisa que é mostrada no simbolismo. Porque foi o que eu falei, nada é concreto, justamente para fugir do parnasianismo. É tudo muito simbólico, muito sugestionável. Então é você que vai pegar o seu entendimento ali. Então esse conceito metafísico está muito presente. Sinestesia, o que é isso, professora? Nestes, em grego, significa sensação. Tanto que existe a palavra anestesia, que é ausência de sensação. A sinestesia, na verdade, é a junção de várias sensações. Nós temos 5 sentidos aí, né? Olfato, paladar, visão, audição, tato. E aí esses 5 sentidos, eles aparecem misturados em muitas poesias, né, da época do simbolismo. Por isso a gente chama essa característica de sinestesia, que é uma figura de linguagem, na verdade, que vai misturar esses 5 sentidos, tá? Então vou dar um exemplo aqui de sinestesia, né, que aparece em algumas obras famosas aí no Cortiço e em outros livros, em outras obras aí, do realismo, do naturalismo, enfim. Em qualquer época literária, a sinestesia, um exemplo aqui, quando eu falo assim, o cheiro quente do café, cheiro quente, eu tô misturando tato, quente, né, e olfato. Então você tem ali, mas todo mundo entende o que quer se dizer quando eu falo cheiro quente, é porque o café ele traz essa ideia do acolhimento, a bebida quente, aquela bebida, né, que desperta e que traz essa coisa do aconchego. Então, a sinestesia é essa mistura de sensações, tá? Cheiro doce, né? Que cheiro doce, você tá misturando paladar e olfato. Então, isso era muito comum nas obras. Bom, cadê? Temáticas voltadas à interioridade humana, ao êxtase do espírito. Acabei de falar, essa busca pela verdadeira essência do ser humano. Então o aspecto religioso ele volta, não necessariamente religioso cristão, tá? Mas místico. Então ele tá muito evidente, foi o que eu falei, era uma tentativa de tentar entender tudo que estava acontecendo e tentar sanar esse pessimismo com situações que se esperava, né? E que não aconteceram. Essa mudança das classes, mudança social não ocorreu. Então as pessoas muito frustradas, então elas recorriam a esse aspecto divino, espiritual aí, tá? Vocabulário etéreo e remissões ao nada, ao absoluto, acabei de falar. Situações que envolviam assim, que te deixavam para pensar. Ué, mas o que é isso? Né? O que é uma coisa etérea? É uma coisa fluida. Então, na verdade, não tinha muito sentido, não tinha nada muito explicado nas poesias, nas obras do simbolismo. Foi o que eu falei, era tudo muito de interpretação e muito subjetivo de cada um. Você conseguia entender e interpretar a sua maneira. Claro que isso aí envolvia a vida de cada poeta, de cada artista também, né? E o contexto social da época. Bom, presença comum de antíteses, oposições, graças a tentativas de encarnar o que é divino e espiritualizar o que é terreno. Acabei de falar, esse conflito entre material e espiritual. Então, quando se fala em antítese, é nesse sentido justamente de mostrar o contraste. Você tem ali espírito e matéria, né? Então você tem essa coisa de buscar a verdadeira essência, de recorrer a algo divino e ao mesmo tempo de não se afastar do que é concreto e do que é explicável. Então você tem ali um conflito, que não chega a ser um conflito que cria um homem cheio de dúvidas, como foi o Barroco, né? Foi um conflito muito pesado, mas a gente tem aqui um conflito gerado através justamente dessa questão, foi o que eu falei, da esperança de uma mudança que não ocorreu. Então isso aí gera situações, né, diferenciadas. Então você tem ali essa coisa do aspecto divino e do aspecto material muito evidente. Mas foi o que eu falei, não chega a ser um barroco, né? Porque a gente tinha um conhecimento lá atrás bem diferenciado. Aqui as pessoas já têm uma noção, você tem conceitos filosóficos aí acontecendo, muito racionais. Então as pessoas elas tinham essas noções, só que na verdade elas brigavam ali com os seus sentimentos para poder entender o contexto social. Então isso era muito comum, tá? Entendimento da poesia como uma visão de existência. Então a poesia ela vem trazer ali uma coisa do sentimento que não chega a ser um sentimentalismo, tá? Mas foi o que eu falei, voltando lá para a questão do Charles Baudelaire,
ele vai trazer ali uma coisa de uma ênfase, né, de um turbilhão de emoções. Então, as flores do mal, na verdade, é uma tradução de emoções, de sensações de vida dos seres humanos. Então, todos nós temos um pouco daquilo ali, um pouco dos poemas do Baudelaire. É um pouco de amor, é um pouco de ódio, é um pouco de se revoltar contra Deus. Isso é uma característica que o ser humano ele tem, de às vezes não aceitar certas coisas, essa rebeldia. Claro que ali tem muito mais que isso nos poemas dele, tem um aspecto mais sombrio, é um aspecto até, né, que mexe muito com esse lado místico aí, bem mais pesado, mas o Baudelaire ele traz essa coisa que faz com que muitas pessoas se identifiquem ali. Então, a literatura, a poesia, ela vem justamente para representar aí todo esse sentimento, essa emoção aí aflorada. Bom, continuando aqui, presença da religiosidade não somente cristã, mas também oriental, compondo a busca simbolista da transcendência. Acabei de falar, a ideia é você buscar a verdadeira essência, você tem que correr de modo que você consiga resgatar a sua verdadeira essência. E para isso aí você tem vários sentimentos sendo colocados em evidência, até você resgatar essa verdadeira essência ali. Então foi o que eu falei, o aspecto religioso, interiorizado, ele vai estar muito presente ali para resgatar esse conceito de verdadeira essência, para você transcender, para você chegar a um nível de ser humano bom, né? Mas contudo, você vai passar por outras situações, somos humanos. Então a literatura vai mostrar muito isso. E sempre essa necessidade de fugir de uma certa realidade. Então, temas como loucura, foi o que eu falei para vocês ainda agora, né? Como misticismo, isso tudo vai estar muito evidente aí na poesia do simbolismo. Bom, descrições crepusculares, presença simultânea de luz e sombra, isso tudo explica o contraste, a questão da antítese, né? Desse conflito interior, né? Que não é tão marcante, mas que é muito importante aí. Então a gente tem tudo isso nessa literatura, não só na literatura, tá? Na pintura também já vou falar já. Imagens sombrias, lúgubres, que lembram a morte ali e tal, decadentes, isso é muito comum. Afrouxamento do rigor métrico parnasiano. Agora a gente já tem um resgate dos versos mais livres, sem aquela medida certinha que o parnasianismo traz de 10 sílabas poéticas, rimas perfeitas. Aqui não se tem tanto isso. Alguns autores ainda se mantiveram presos ao parnasianismo, mas a maioria deles se libertou um pouquinho, foi o que eu falei, porque a gente já tem agora um tipo de poemas, de poesia, mais voltado até para sentimento também, não sentimentalismo, mas sentimento. Entendam a diferença aí, não é aquela coisa romantizada, né? Não é isso. Mas é bem diferente do parnasianismo, então essa coisa muito rígida, muito racional, aqui já há uma quebra um pouquinho em relação a isso. Claro que alguns autores ainda se mantiveram presos ao período ali, ao outro movimento que coexistia ali, que é o parnasianismo. Bom, conceito musical do poema. Os poemas eles têm uma musicalidade, então muitas figuras de linguagem são utilizadas ali para trazer a musicalidade, né? Você tem ali às vezes palavras com as mesmas letras, com as mesmas sílabas, para trazer justamente essa coisa da música. Então algumas figuras de linguagem, além da sinestesia, da antítese, né, elas vão ser mostradas ali, aliterações, várias figuras para trazer esse aspecto mais musical. Tá? Então a poesia aqui ela está muito relacionada a esse aspecto de musicalidade. Isso vai se ver muito nos poemas aí do Cruz e Souza, do Alfonso Guimarães. Isso muito mais aqui no Brasil até. Lá fora também, mas aqui no Brasil muito mais. Bom, gente, então nós encerramos essa parte aqui da literatura, mas eu quero falar com vocês da influência que o simbolismo trouxe para as artes plásticas, mais precisamente aí para a pintura, tá? Alguns autores adquiriram um estilo chamado impressionismo, que tem uma influência muito grande no simbolismo. Porque o impressionismo, na verdade, como o nome já diz, é um estilo que vai trazer a impressão. Então você não tem nada muito nítido ali, né? Algumas obras, principalmente aí do Monet, que tinham uma característica de retratar muito paisagem, né? E tal. E aí você tem ali uma coisa mais de impressão. Então, para vocês terem uma ideia, tem uma obra do Monet em que ele pinta uma catedral, né? Se eu não me engano, são vários quadros ali em que ele vai pintar essa catedral em horários diferentes. Por quê? Com a ideia da luz do sol batendo, você tem cores diferentes, você tem imagens diferentes. A própria sombra que a catedral traz a partir dessas imagens do sol ou da ausência dele, dos horários diferenciados, né? O Monet ele vai ter esse trabalho de pintar.
Então, na verdade, você vai ver ali como a sombra, como a luz, como o sol, ele vai influenciar e vai modificar aquela paisagem. Então, você vai estar tendo a impressão ali das horas passando, de que cada uma daquelas cenas ali foi retratada em um horário diferenciado. Então, é legal que você consegue ter essa visão que o autor tem. O Van Gogh, ele também tem essa característica, né? E várias obras dele têm uma característica simbolista muito forte. Ele também pertenceu ao impressionismo. Então ele também tem essa coisa muito etérea, imprecisa. Os quadros não têm aquela precisão como no Renascimento, como nos movimentos anteriores, de mostrar os detalhes. Não. É tudo muito assim, pra gente que não entende muito bem, é muito borrado, mas você consegue entender que quem pintou ali trouxe para você a sugestão. Então é você que vai interpretar e que vai ter aquela visão ali, a impressão do que você está vendo. Então o Van Gogh ele é interessante, primeiro porque ele pinta várias obras que foram ganhar só destaque depois de sua morte, né? Dizem que em vida ele quase não teve muita sorte financeira. Ele tem um autorretrato, ele pintou ele mesmo, esse autorretrato é famoso em que ele corta a própria orelha. Então ele tem essa imagem pintada por ele mesmo, dele mesmo, né? Um autorretrato em que ele tem uma faixa amarrada na orelha, que dizem que ele cortou com a tesoura. Tem várias teorias para essa explicação aí desse corte. Uma delas é a loucura, por conta das tintas que os pintores usavam nessa época, eram diluídas com material tóxico, e dizem que muitos ficavam, né, com problemas ali, que se agravavam ao passar do tempo. Então dizem que talvez ele tenha cortado num ato de loucura, e outros já dizem que na verdade ele cortou essa orelha e enviou essa orelha cortada com a tesoura, se eu não me engano, para uma prostituta pela qual ele se apaixonou. E aí outros já dizem que não, que tinham uma relação homossexual ali envolvida. Enfim, são várias histórias aí, mas nenhuma muito precisa. Acho que só ele poderia contar por que ele fez isso. Então, ele pinta um quadro muito simbólico, entre outros, os girassóis e vários outros aí famosos. Ele tem um quadro muito famoso que, se eu não me engano, o nome é Trigal com Corvos. Ele pinta um campo de trigo, porque ele tinha assim, uma coisa com a cor amarela, né? Ele pinta um campo de trigos, e ali a predominância da cor dourada, amarela, né? E a impressão de que o vento está batendo, então aquele trigal todo deitadinho. E acima você vê a presença de corvos. O corvo, para quem não sabe, é um animal mitológico, é uma ave mitológica. Dizem que ela é responsável por conduzir, né, a alma ao inferno, alguma coisa desse tipo. Ou seja, tem um aspecto, ela traz mau agouro, ela traz azar quando ela aparece, coisas desse tipo, alguma coisa ruim vai acontecer. E interessante porque eu tô falando isso, quando ele pinta esse quadro, 3 dias depois ele comete suicídio, ele dá um tiro no próprio peito. Então ele pintou esse quadro, ou seja, tem uma simbologia grande ali para quem consegue entender que os corvos representam essa coisa do mau agouro, né, do azar, dos mortos e tudo mais. E o trigal com corvos talvez trouxesse para ele a tranquilidade. Então você tem uma oposição ali, ó, entre estar bem, tranquilo, e estar sofrendo com conflitos interiores, não está legal. Ou então, talvez ele pressentindo realmente ali uma coisa negativa, não, né, por conta de doença e tudo mais. E depois ele comete o suicídio. Então, é um quadro muito simbólico ali, muito marcante. Bom, para finalizar, eu queria comentar com vocês sobre o simbolismo na atualidade. Alguns filmes, eu sempre faço isso, eu vou deixar lá na plataforma para vocês. Uma dica de filme. Esse filme, ele tem características do simbolismo, tá? É um filme chamado O Código da Vinci. É um filme que ficou muito conhecido nos anos 2000. Porque, na verdade, ele vai... eu acho que 2000, agora eu posso estar falando besteira aqui, final de década de 90 ou início de 2000, mais ou menos isso, tá? Que são muitas coisas pra gente lembrar aqui. Mas, de qualquer jeito, foi um filme que marcou muito, que ele vai trazer a ideia, né? Tem o Tom Hanks ali, né, do Náufragos, como personagem principal, ele vai trazer ali a ideia... Acontece um crime, né, na verdade, no Museu do Louvre, e esse crime vai ser investigado, e através dessa investigação vai se perceber que talvez ali... as pessoas estejam diante de uma situação que vai envolver uma mudança nos conceitos cristãos. Vai se levantar ali umas questões polêmicas em relação à vida de Cristo, a como Cristo viveu. Então, através de símbolos deixados e de pistas, né, o investigador, com auxílio, né, ali, que é o Tom Hanks, ele vai começar a investigar esse crime e vai começar a perceber
que a igreja encobria algumas situações relacionadas a conceitos cristãos, né, que envolviam ali a vida de Cristo e de seus discípulos. Então, o filme é muito bom, toda essa simbologia ali você vai ter que entender, e é um filme de suspense ao mesmo tempo, envolvendo toda essa definição simbólica aí. Essa é a minha dica, vai ficar lá, você vai clicar, vai conseguir assistir a esse filme se quiser, não é para fazer trabalho, nada, é uma dica cultural aí de filme que tem características simbolistas e é um filme atual. Bom, os outros 3 que eu vou falar agora, né, são filmes também atuais, tá? E que também trabalham com essas características do simbolismo. Lembrando que o simbolismo ele deixa tudo muito vago, ele tem um aspecto mais sombrio, uma atmosfera muito etérea, esse conflito entre material e espiritual. Então tudo isso a gente tem de característica nesses 3 filmes que eu vou colocar pra vocês. Um deles é bem infantil, entre aspas, né? Que é o filme ET. Tá? Que é um filme que marcou a década de 80, ele chega aqui no Brasil, ao Brasil, perdão, muito depois que ele foi lançado nos Estados Unidos, naquela época isso era difícil, os filmes chegavam aqui muito tempo depois. É um filme que eu assisti quando criança, eu acho que eu tinha 6 anos de idade, minha mãe levou, foi uma festa, né? Foi um filme muito concorrido, e aí tinha uma criançada no cinema. Esse filme é interessante, porque ele tem uma simbologia muito importante, porque o ET, né, ou seja, um ser extraterrestre acaba vindo aqui pra Terra, parando aqui na Terra, né, por acidente. E aí ele vai topar com uma família, de uma mãe separada com 3 crianças, e ele vem representando a bondade. Por que ele é simbólico, esse filme? Porque é como se o ET fosse, simbolicamente, né, um ser divino dotado de bondade. Então ele vai chegar aqui, é um ser evoluído, divino, com uma bondade, que ele vai tentar sanar problemas aqui, principalmente dessa família. Né? E é interessante que ele traz nos dedos, né, uma luminosidade, uma cura. Então, dizem que o Spielberg, que é o diretor do filme, né, ele se inspirou no quadro Criador e Criatura. A criação, né, que está lá na Capela Sistina, um quadro do Renascimento, que mostra ali Deus dando vida a Adão, né, através do toque dos dedos. E o ET, ele traz essa cura, né, nos dedos. Então, o filme tem uma simbologia muito legal e culmina, né, com o final ali, as crianças salvando esse ser tão bondoso, tão mágico, da ganância dos humanos que queriam pegá-lo para estudo e tudo mais. Então as crianças conseguem salvá-lo, crianças, seres dotados de inocência, vão colocá-lo na bicicleta e vão correr com ele, e através de uma mágica eles conseguem subir e deixar com que esse ser tão bondoso voltasse para sua casa. Então o filme é muito simbólico, essa coisa da bondade, essa coisa do divino, da criação e tudo mais, está muito envolvido ali, é bem bacana. Segunda dica, né, aí é o filme Mãe. Gente, esse filme criou uma polêmica na época, é um filme de 2017, ou seja, é um filme recente, tá? Esse filme ele tem toda uma simbologia. Se eu não me engano, a atriz principal é a Jennifer Lawrence, né, que ficou muito conhecida aí em vários filmes, ganhou acho que até prêmios aí muito importantes, se eu não me engano até o Oscar, posso estar falando besteira, mas eu acho que ela realmente ganha, não por esse filme. E tem uma coisa interessante que nesse filme chamado Mãe, né, a história de um casal que vai morar numa casa que tinha sido incendiada, e aí a primeira fala dessa mulher quando ela chega a essa casa eu vou recuperar ou restaurar a minha casa. Por que eu tô falando isso? O filme é cheio de simbologia também, esse aspecto espiritual, divino, essa coisa que mistura ali o sombrio, né? Tá muito presente, é um filme que tem um suspense também, e é um filme com todo o contexto bíblico simbólico. A mãe seria justamente o próprio planeta, o mundo, e o seu marido seria Deus. Você vai conseguir entender isso ao longo do filme, através das simbologias mostradas. Então essa mãe está ali para recuperar o que é seu, ou seja, o seu próprio planeta. Seria a mãe natureza lutando para recuperar a sua casa, né? E aí Deus está ali preocupado com os humanos, enquanto ela se preocupa com o lugar onde esses humanos vão viver. Então é interessante que em alguns momentos algumas pessoas vão chegando a essa casa e ela não quer que essas pessoas entrem, são estranhos, vão destruir a casa que ela quer recuperar. E aí Deus, né, vai e deixa com a sua bondade esses homens entrarem, esses humanos entrarem. E ele não consegue enxergar a maldade no coração desses humanos. Olha que interessante. Então o filme é todo... E em uma dessas visitas você vê claramente que se trata de Adão, porque é um homem que chega. E quando ele tem
o corpo mostrado, ele tem um corte na costela. Então você consegue entender elementos bíblicos, personagens bíblicos ali na história. O filme é muito interessante, mas não é qualquer pessoa que vai gostar, porque foi o que eu falei. Se você não entende essa simbologia, você vai achar o filme confuso, né, e até exagerado. Então, vale a dica aí para poder entender o simbolismo na atualidade, até porque vocês vão fazer Enem, provas por aí, às vezes você se trabalha com o que é atual e com o que é da época, então é bom vocês saberem. O último filme é O Poço, que eu acho que muitos dos meus alunos assistiram. Esse filme também, nossa, ele foi um marco, ele é de 2019. E esse filme, além da crítica social mostrada ali, na questão, né, da discrepância das classes dentro de uma prisão, vai se falar muito em desperdício de comida, vai se falar muito nessa coisa de que enquanto uns estão muito bem, outros estão muito mal, uns comem muito, outros não comem nada. Então você tem uma simbologia mostrada ali também através do caráter, né? Aqueles que têm um bom caráter, como eles são vistos ali, os que têm mau caráter, como são vistos, e que nível desse poço, a que nível eles pertencem, onde eles ficam, né? Então é um filme que alguns falaram assim, pô, professor, eu achei que tem muito... É um filme nojento, mostra morte, mostra sangue, mostra comida de maneira desperdiçada e aquela coisa, né, de se comer de maneira desmedida. Não gostei muito, mas merece ser visto, foi o que eu falei, ele é simbólico, porque ele tem níveis ali, o poço, na verdade, são níveis que, entre aspas, poderiam representar classes sociais ali, essa questão do desperdício que eu falei pra vocês. Então tem muita coisa interessante ali, é um filme que merece a minha atenção, se vocês tiverem curiosidade, tá? Verifiquem a faixa etária, em primeiro lugar, desses filmes aí. ET é livre, né? O Mãe, se eu não me engano, 16 anos, e O Poço a mesma coisa. Então conversem com os pais de vocês aí, não tem nada muito gritante que vocês não pudessem ver, mas vai a critério de cada pai, cada família aí. De qualquer jeito, são dicas, tá? Mas o que eu vou deixar na plataforma é o Código da Vinci. Então assistam. Meus amores, fiquem com Deus. A gente vai estudar um pouquinho mais, vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso em exercícios. Eu não mexi com o simbolismo em Portugal. A gente tem o Camilo Peçanha ali, que tem um destaque, eu vou falar sobre ele quando a gente começar com essa parte de exercícios, e aí eu vou colocar alguma coisinha ali sobre a vida dele, como eu sempre faço, tá? E ficamos por aqui. Terminamos aí com o simbolismo. Próximo assunto é pré-modernismo, mas isso só numa próxima etapa aí. Fica a dica. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau!